Oi, meus queridos, aqui estou novamente para continuarmos nossos estudos com relação aos vetores. Então agora a gente vai ver como vamos aplicar os vetores na cinemática que a gente já estava estudando. O que acontece? Nos nossos problemas de cinemática, a gente estava estudando movimentos retilíneos. Então, o corpo que a gente analisava, a pessoa, o carro, qualquer outra coisa, ela sempre andava em linha reta. Não fazia curva, não dobrava para a esquerda, não dobrava para a direita, não fazia nada. Então, agora, como a gente já sabe mexer com os vetores e tudo mais, a gente pode analisar as situações que isso vai acontecer. Que o carro vai fazer uma curva, que o carro vai dobrar para a direita, vai dobrar para a esquerda. Então, vamos lá. Com isso, a gente vai ter algumas pequenas diferenças em como analisar as coisas. Aqui. O deslocamento vetorial, ele é simbolizado por esse ΔR. Lembrando que essa setinha em cima é só para mostrar que é uma grandeza vetorial, tá bom? Então, vamos lá. Supondo que eu tenho uma bolinha, que ela fez esse trajeto aqui, igual de uma montanha-russa. Quando a gente for analisar o deslocamento vetorial dela, a gente vai só observar o ponto inicial e o ponto final e unir os dois por uma reta. Lembra que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, esse deslocamento vetorial vai ser sempre a menor distância entre o ponto inicial e o ponto final, né, a posição inicial e a posição final dessa trajetória. Ao invés da gente analisar esse deslocamento inteiro aqui, a gente vai só analisar essa situação como se o corpo tivesse andado só em linha reta. Então, no caso, esse aqui seria o nosso deslocamento comum, nosso ΔS, e aqui essa linha reta seria o nosso ΔR. Para exemplificar melhor, eu trouxe esse exemplo do livro, tá lá na página 45, que tem um corpo que ele vem caminhando aqui do ponto A até o ponto B, depois dobra do ponto B até o ponto C. Quando a gente for analisar o nosso ΔS, que é o deslocamento que a gente está acostumado a ver desde o início, a gente vai ver o seguinte: de A até B ele anda 6 metros, de B até C ele andou mais 8 metros. Então, no total, ele andou 14, correto? Beleza, ele andou 6 mais 8. Só que, lembra que eu falei com vocês que quando a gente for analisar um deslocamento vetorial, a gente sempre vai ver a menor distância entre os dois pontos? Se a gente for pensar nessa situação, o corpo ele andou do A até B e terminou no C. Então, ele andou do A até o C. A gente vai analisar esse deslocamento aqui. Aqui, ó, do A até o C. Como a gente descobre qual foi esse deslocamento? De novo, a gente vai ter que apelar para o quê? Teorema de Pitágoras. Porque, olha, aqui se forma um ângulo de 90 graus, aqui tem uma hipotenusa, um cateto oposto e um cateto adjacente, né? Que tem um ângulozinho. E é isso. Como que a gente vai descobrir esse aqui vai ser meu ΔR? Como a gente descobre esse ΔR? Vamos lá. Teorema de Pitágoras. Que é hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Minha hipotenusa é o módulo do ΔR, lembrando que o módulo é o tamanho. O meu A vai ser o meu cateto oposto, né, que vai ser os 6 metros. E aqui eu tenho o cateto adjacente, que tem 8 metros. Então, eu tenho aqui, ó, ΔR ao quadrado é igual a 36 mais 64. Então, meu ΔR, o módulo, né, o tamanho, é igual a raiz de 36 mais 64. Isso aqui é 100. Então, meu ΔR é igual a 10 metros. Realmente, ó, 10 metros é menor do que 14.
Então, aqui, quando a gente está analisando ΔR, a gente pode dizer que a gente está analisando um atalho do caminho. Então, às vezes, a questão fica mais fácil de resolver. Então, quando a gente for analisar a nossa velocidade vetorial, lembrando que nossa velocidade média comum, escalar, ela era o ΔS dividido pelo ΔT. Então, a única coisa que vai mudar aqui é que agora a velocidade vetorial vai ser o ΔR sobre ΔT. Aí você vai me questionar, mas poxa, professora, em que momento eu vou saber que eu vou usar ΔR? Em que momento eu vou saber que eu vou usar só o ΔS? Se a gente vai se deparar com questões que tem um carro dobrando a esquina, se ele está fazendo alguma curva, a gente já se liga que vai ter que usar questões vetoriais, vai ter que usar o ΔR. Se a gente continuar analisando movimentos retilíneos, que o carro só anda em linha reta, a gente pode usar o nosso ΔS comum. Aí aqui, só uma observação, que a velocidade, ela sempre vai ter o mesmo sentido e direção que o vetor de deslocamento, porque aqui nesta continha é o único vetor envolvido. Então, ele vai ter o mesmo direcionamento. Então, aqui nessa situação, quando a gente for analisar para onde aponta a velocidade aqui, ela aponta para cá também, assim como o deslocamento. Pronto, é isso. Agora, além da velocidade, a gente também está estudando a aceleração, né? Foi o que a gente viu no movimento uniformemente variado. Então, agora vamos ver como que a gente lida com essa aceleração média. E agora seria a nossa aceleração vetorial. Então, como antes a aceleração ela era a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, agora ela vai ser o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial dividido pelo tempo. É apenas isso. Só que tem uma coisa que eu preciso falar com vocês sobre a aceleração. A aceleração, a gente tem dois modos de classificá-la. E para a gente entender isso, eu vou começar essa situaçãozinha aqui com vocês. Vamos lá. Vamos pensar agora em um carro fazendo uma curva. Aqui eu botei o raio da curva, né? Porque, vamos pensar aqui comigo. A curva, se a gente completa aqui, ó, ela é um pedaço de uma circunferência. Então, ela tem um raio. Tá bom. Se a gente for falar para onde a velocidade aponta nesse pontinho aqui que está o carro. Estou mostrando aqui um carro para vocês de cima. Aqui o carrinho. Nesse pontinho, lembrando que quando a gente analisa a velocidade em um pontinho, é uma velocidade instantânea. Nesse pontinho aqui, neste instante, para onde a velocidade dele aponta? Eu acho que vocês vão pensar para cá. Isso aqui é para onde a velocidade dele aponta. Beleza. Legal. Agora, se eu quero que essa velocidade aumente, eu vou acelerar o carro. E lembra que para eu ter um movimento acelerado, a aceleração ela tem que estar na mesma direção e sentido que a velocidade. Então, eu tinha que ter uma aceleração que ficasse para cá também. Aceleração. O que acontece? Se eu continuo acelerando nessa direção e sentido, o carro vai andar para cá sim, né? Ele vai escapar da curva. Como que eu faço para que esse carro se mantenha na curva? Para ele se manter na curva, eu deveria ter alguma coisa puxando esses vetores para cá, né? Para eles irem acompanhando, ó. Se eu tenho alguma coisa puxando eles para dentro, esse vetor começa a rodar aqui junto com a curva, né? Então, além dessa aceleração aqui, nesses movimentos que são circulares ou que são apenas num pedaço de uma circunferência, existe uma aceleração que aponta para o centro.
para permitir que o carro, que o objeto, que o ser, ele faça um movimento, ó, acompanhando a curva. Aqui, então, eu tenho uma aceleração que aponta para o centro, que é uma aceleração que a gente chama de centrípeta. Aqui, aceleração também. A velocidade, ela é tangencial à curva. Tangencial, professora? Ela passa aqui em apenas um ponto. A aceleração vai ser a mesma coisa. Então, essa aceleração a gente chama de aceleração tangencial. É aquela que aumenta o módulo da velocidade. E existe essa aceleração centrípeta, que ela muda a direção da velocidade, ela muda o sentido da velocidade. Então, é isso que vai acontecendo. Uma muda o módulo, uma muda a direção e o sentido. Então agora eu vou continuar com vocês analisando como essa velocidade ficaria ao longo dessa curva. Ó. Quando o carro estiver nesse ponto, a gente sabe que a velocidade vai ter que ser uma coisa aqui, ó, tangencial. Ó. Então a velocidade vai estar para cá. Aqui nesse ponto, ela já vai estar mais assim. Se eu continuasse aqui, desenhar essa curva aqui até o final. Aqui, ela já vai estar mais inclinadinha. Por que isso? Porque ela sempre vai acompanhando a curva. A velocidade, ela é tangencial à trajetória. Aqui, ó. V, o vetor velocidade, né? Tá com uma setinha em cima. É tangencial. Tangencial, lembrando que é porque ele passa em apenas um ponto, é tangencial à trajetória. E nisso, por quê? Por que ele consegue ir mudando ao longo do tempo? Porque eu tenho essa aceleração aqui centrípeta, que está sempre, ó, apontando para o centro. Ela sempre realiza 90 graus com a velocidade, ó. Ela tem 90 graus com a velocidade sempre. Então, aqui tem um resuminho para vocês. A aceleração tangencial, o módulo dela, a gente calcula da mesma forma que calcula o módulo da aceleração média, né? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A direção da aceleração é sempre tangente à trajetória, ó. Aqui, ó, tangente. Se tivesse uma aceleração aqui, ele ia estar igualzinho com a velocidade, tangenciando. E o sentido, ele é igual da velocidade se o movimento for acelerado e é contrário à velocidade se for um movimento retrógrado. Lembra que se esse carro estivesse freando, diminuindo, a aceleração ia ser aqui, ó, contrária à velocidade, ia ser aqui para trás. Já a aceleração centrípeta, o módulo dela, o tamanho do vetor, é calculado de uma maneira diferente. É velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Por enquanto, a gente não vai usar isso aqui. Então, vocês não precisam se preocupar no momento em gravar. No capítulo 6, se eu não me engano, a gente vai estudar um movimento circular. Então, a gente vai ver essa questão bem mais a fundo. Vamos lá, a direção dela é sempre perpendicular à velocidade, então, ó, lembra que eu falei, ela sempre está aqui formando 90 graus com a velocidade, e o sentido é apontando para o centro da curva. Por isso que apontando para o centro da curva, ela consegue ir movendo a velocidade de forma diferente. Então, gente, essa é a parte de cinemática vetorial inicial, e agora vamos para velocidade relativa. O que será isso? Lembra que em todos os momentos a gente analisou a velocidade com um referencial paradinho. Lembra da primeira vez que a gente falou sobre referencial? Que o referencial ele estava ligado com essa diferença de velocidade? Se eu tenho uma pessoinha parada que vê um ônibus passando a 50 metros por segundo, a diferença de velocidade entre eles é 50 metros por segundo. Ela vai ver esse carro passando com 50 metros por segundo.
Mas se agora o meu referencial não é mais uma pessoa parada, ó, isso aqui, ó, bye bye. Agora o meu referencial pode ser um ônibus a 20 metros por segundo, vendo um ônibus a 30 metros por segundo. Ou outras situações, vou usar essa aqui de primeira. Qual vai ser a velocidade de um em relação ao outro? Lembra que eu falei que a gente analisa a diferença de velocidade? Eu lembro até que em sala de aula eu usei o exemplo da ultrapassagem. Se tem um carro que está a 80 km por hora e o outro vem querendo ultrapassá-lo com 100 km por hora, a pessoa que está aqui dentro desse carro, ela vai observar esse carro ultrapassando apenas com 20 km por hora, porque é a diferença de velocidade entre eles. Um tem 80 e um tem 100, então a diferença é 20. Então aqui é a mesma coisa. Qual é a diferença de velocidade entre eles dois? 10 metros por segundo. Então, o que acontece? O carro, a velocidade do carro não, a velocidade do ônibus B em relação ao A é 10 metros por segundo. Mas, professora, por que você falou do A em relação ao B e não do B em relação ao A? Porque o que acontece? A gente sempre vai fazer a velocidade maior menos a velocidade menor. Então aqui, quando a gente faz 30 menos 10, a gente está calculando a velocidade do B em relação ao A. Se o A tivesse 30 metros por segundo e o B tivesse 20, então a gente ia calcular os 30 do A menos os 20 do B, então ia ser a velocidade do A em relação ao B. Isso está escrito bem aqui. A velocidade relativa também é o deslocamento sobre o tempo, só que aqui é um espaço relativo. É o espaço que existe entre os dois corpos. E o tempo, mesma coisa que a gente calcula a velocidade sempre. E aqui está como a gente calcula a velocidade relativa de dois corpos na mesma direção e sentido. Vai ser sempre a velocidade do maior menos a velocidade do menor. Por isso que aqui está VA menos VB, se o VA for maior que o VB. Tanto que aqui na nossa situação a gente fez o quê? VB menos VA. Vou até escrever aqui, ó. Velocidade relativa. Aqui, como B é maior, vai ser de B em relação a A. Vai ser igual a 30, que é o módulo, menos 20. Isso aqui é igual a 10 metros por segundo, a velocidade relativa. Perfeito. Agora, se nós temos corpos deslocando na mesma direção, mas os dois estão na horizontal, né? Mas com sentidos opostos. Aqui eu coloquei um carrinho indo para a direita e um indo para a esquerda. Como que a gente descobre qual é a velocidade relativa entre um e outro? Vocês lembram que quando os dois estavam no mesmo sentido, a gente diminuía um do outro? Então agora a gente vai somar. Porque esse carrinho aqui, pensem comigo, só para explicar de onde isso vem. Se esse carrinho aqui, eu falo que nessa direção a velocidade é positiva, a desse carrinho aqui vai ser negativa, certo? Esse aqui vai ser mais 40 e esse aqui vai ser menos 20. Se eu for calcular a diferença de velocidade entre eles dois, vai ser 40 menos 20. Então, acaba que fica 40 mais 20, porque menos com menos dá mais. Então, por isso que a velocidade relativa, a gente soma uma velocidade com a outra. Então, aqui, ó, a velocidade relativa entre A e B, aqui não faz muita diferença fazer entre A e B e entre B e A, como faz aqui na situação dos corpos no mesmo sentido. Vai ser o quê? 40 mais 20, que vai ser igual a 60 metros por segundo. E aqui também tem uma partezinha que a gente vai ver a composição de movimento. A composição de movimento nada mais é explicando que agora a gente vai estudar movimentos
que não são apenas um movimento numa direção, mas o movimento pode ser o resultado de 2 movimentos. Professora, como assim? Certo, vou começar pela questão do barco, que vocês já viram. Ó, o barco, a gente resolveu aquela questãozinha que ele se movimentava aqui na diagonal. Mas por que ele se movimentava na diagonal? Porque existia um movimento na horizontal e outro na vertical. Por isso que ele andou na horizontal. Isso aqui é a composição de 2 movimentos. É o resultado de 2 movimentos distintos. Aqui a mesma coisa com o avião. O avião, ele tem uma velocidade resultante aqui na diagonal, né? Como a gente vê ele decolando. Isso é o resultado da velocidade do vento que age na horizontal e de uma velocidade que o avião faz para cima. Isso que faz ele se movimentar nessa direção. É a junção de 2 movimentos distintos. E é em situações assim que a gente vai usar lá a decomposição dos vetores. Às vezes pode ter uma questão que, ao invés de querer saber a velocidade resultante, ela pode falar que a velocidade resultante do avião é tanto, a velocidade do avião era tanto, então qual era a velocidade do vento? Aqui você sabe o resultante e quer descobrir a velocidade que ele tinha na horizontal. Então, isso é a composição de movimento. Agora, quero fazer um exercíciozinho com vocês para vocês verem como funciona essa velocidade relativa. A questão é a seguinte: uma moto com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de 100 metros de comprimento e velocidade 15 metros por segundo. Qual é a duração da ultrapassagem? Primeiro, ó, a moto... Ai, gente, não sei desenhar moto. Vou fazer um negocinho assim. Nossa, que horrível. A moto parece um cachorrinho. A moto, ela tá com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. E ela ultrapassa um trem. Aqui o trem. Ultrapassa um trem que tem 100 metros de comprimento. E uma velocidade de 15 metros por segundo. Primeiro, eles estão aqui no mesmo sentido. Então, para a gente descobrir quanto tempo a moto levou para ultrapassar esse trem, a gente precisa saber qual era a velocidade da moto em relação ao trem, correto? Então, vamos lá. Como eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa da moto em relação ao trem, vou botar aqui um M e o T, vai ser o 20, que é a velocidade da moto, menos 15, que é a velocidade do trem. Sempre a velocidade maior menos a menor. Isso aqui nos dá, ó, 5 metros por segundo. Beleza. Agora eu sei quem é a velocidade relativa. Olha aqui. Olha aqui a formulazinha que a gente pode usar, ó. Velocidade relativa é o espaço relativo dividido pelo tempo. Eu quero descobrir o tempo da ultrapassagem. Eu tenho a velocidade relativa. E quem é o espaço relativo? Lembra que o espaço relativo é justamente esse espaço entre os dois, essa distância entre os dois. Então, o que a moto teve que passar? O que a moto teve que ultrapassar? Qual era esse espaço entre os dois? Eram os 100 metros do trem. Esse era o espaço relativo. Então, a velocidade relativa vai ser o espaço relativo dividido pelo tempo. A velocidade relativa era 5 metros por segundo. O espaço relativo são os 100 metros do trem. E aqui tem o tempo, que eu não sei quem é. Vou continuar a questãozinha aqui. Esse tempo está dividindo. Passo para cá multiplicando. Aí vai ficar 5 ΔT é igual a 100. Como eu quero deixar esse ΔT sozinho, só que ainda tem esse 5 multiplicando, eu passo ele para lá dividindo. Eu tenho que ΔT é igual a 100 dividido por 5. Isso aqui é igual a 20. 20 o quê? Minutos? Horas?
como aqui, ó, tá tudo em metro por segundo, isso aqui são 20 segundos. E é isso, pessoal. A matéria do capítulo 3 e 4 acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, mandem dúvidas o quanto quiser. Façam os exercícios e se divirtam. Beijo!